Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, compartilhando da palavra do Senhor. Já tivemos um momento de louvor, que aí você se movimentou, você realmente se lançou na presença do Senhor. E que você possa continuar no mesmo espírito, adorando ao Senhor. Que você possa ter um coração de reverência ao Senhor nesse momento. Então, louvo a Deus pela vida de cada um que conseguiu chegar até aqui. Deus, Ele é bom. Como foi dito realmente no início do culto, muitos estavam presos. Existia uma indiferença à presença de Deus. Mas eu creio que essa indiferença, essa frieza foi quebrada. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor em reverência ao nome dEle, testificando que todo o mal, tudo aquilo que tentava prender a tua vida, tudo aquilo que está tentando impedir o agir de Deus na tua vida, já caiu por terra. Amém? Se você conseguiu romper, a partir do momento que você rompeu, saiu da sua casa e chegou até aqui, você já é um vencedor. Você já deu um grande passo para estar na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor e abrisse a sua Bíblia em Isaías 60. Amém? Todos abriram? Eu espero. Dica. Primeira dica. Escola dominical. Segunda dica. Quando a gente não vê, ou mesmo que a gente venha, aí a gente demora a aprender, a gente vai para o índice da Bíblia. Eu fiz muito isso, ainda faço. Tá? Terceira dica. Tem uma musiquinha de Diante do Trono que ela é perfeita. E depois que você aprende essa música, você não tem mais dificuldade de abrir a Bíblia. Que a musiquinha ela vai dizendo assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e assim vai, ó, todos os livros da Bíblia. Então, ó, quando chegar em casa hoje ou amanhã, começa a colocar essa musiquinha e aí, ó, vai ficar na tua mente. Quando o pastor diz assim, abra a Bíblia principalmente aqueles livros do meio da Bíblia, Malaquias, Oséias, e assim vai. E aí a gente não consegue, e assim você vai lembrando da música, é automático, Então, assim, todos abriram? Glória a Deus, Então, vamos praticar mais, Vamos ler mais a Bíblia. A partir do momento que a gente ler mais, que a gente está praticando, então aquilo não se torna tão difícil, tá certo? Vamos lá, diz assim na palavra do Senhor, Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor surgirá sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor surgirá e a sua glória aparecerá sobre ti. Nações caminharão para a tua luz e os reis para o resplendor do teu nascimento. Ergue os teus olhos em redor e vê todos estes se ajuntarem, e vêm para ti. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas serão carregadas nos braços. Então o verás, e serás radiante, e teu coração estremecerá, e se alegrará, porque a agitação do mar se tornará sobre ti, e as riquezas das nações virão sobre ti. Uma multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão a proclamação, os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se ajuntarão a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão, e com agrado oferecerão em teu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando
como nuvens e como pombas as suas janelas. Porque as ilhas me aguardarão, e os navios de Tarsis vêm primeiro, trazendo os teus filhos. Trazendo os teus filhos de longe, e com eles sua prata e seu ouro, para o nome do Senhor, teu Deus, para o Santo de Israel, porque ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão teus muros, e seus reis te servirão, porque em minha ira eu te feri, mas em minha benignidade me compadeço de ti. Tuas portas estarão sempre abertas, de dia ou de noite, nunca se fecharão, para que te tragam as riquezas das nações, e com seus reis sejam conduzidos. Amém? Então, a palavra do Senhor, podem sentar. Deus colocou no meu coração é sobre portas abertas. E aí Deus, ele é misericordioso e ele é lindo e ele testifica. E aí as meninas foram orar por mim lá dentro e aí Deus, ele liberou a unção dele e aí testificou, né, de que a palavra que ele colocou no meu coração era de acordo com a vontade dele. Então o tema do sermão é: as portas abertas estão. Movimente-se em direção às promessas. Esse texto aqui de Isaías, ele retrata em relação ao povo de Israel que havia saído do cativeiro. Só que eles estavam abatidos, eles estavam tristes, né? Talvez até desanimados. E aí eu vou estar fazendo simbolicamente, retratando como se fôssemos nós, que muitas vezes nós estamos abatidos, tristes, oprimidos, muitas vezes injuriados. E aí o que é que acontece? Deus, ele me trouxe nessa noite para dizer para você, meu irmão, que a promessa dele continua de pé. Aquilo que ele te prometeu no teu secreto com ele continua de pé. O milagre que você precisa, Deus irá cumprir. Mas existem alguns pré-requisitos. Muitas vezes o povo, ele está oprimido. Muitas vezes seja essa a minha, a tua situação. Hoje a igreja, ela tem vivido tempos assim, de opressão. Não sei se vocês conseguem perceber, muitas vezes vocês chegam no culto e o louvor, ele é puxado. O louvor, ele se torna assim, quem está aqui, né, no louvor, é uma luta, é uma batalha que se levanta para que chegue até você aquilo que Deus quer, a libertação que Ele deseja para a tua vida. E muitas vezes nós estamos desatentos. Muitas vezes nós estamos desatentos. Então a pergunta dessa noite é: quem tem promessas de Deus em sua vida, ou quem aguarda um milagre do Senhor? Amém? Você pode levantar a sua mão, eu mesmo aguardo. Eu estou assim, em meu coração, esse ano eu tomei posse daquilo que o pastor, ele disse, que esse é o ano do cumprimento das promessas do Senhor. E essa palavra, ela não sai da minha cabeça nem do meu coração. Eu me apropriei e graças a Deus, Deus, ele já começou a cumprir as promessas dele em minha vida, na vida da minha família, na vida de algumas pessoas, né? E antes de sair de casa, eu estava terminando, né, o sermão, e Deus, ele disse assim, uma irmã, né, ela até faz parte de outra igreja, já foi, né, do meu grupo, mas ela compartilhou comigo algo que eu disse, eita Deus, é de Deus. O esposo dela estava desempregado, e aí ela disse que no segundo tempo, né, nos 5 minutos, né, para terminar já o seguro-desemprego, Deus abriu uma porta de emprego para ele. Então Deus, ele continua fazendo milagres. Deus, ele não desiste do seu povo. Assim como ele foi com o povo de Israel. Ele é na minha e na tua vida. Ele não desiste. Todos nós aqui temos sonhos. Quem não tem sonho? Eu costumo dizer assim, que quem não sonha,
desistiu de viver. É muito importante você sonhar, você planejar alguma coisa, porque quando a gente sonha, o sonho nos impulsiona a querer viver, a querer lutar por algo, a querer continuar. Então, você que não sonha, comece a pedir sonhos ao Senhor. Talvez você ache que já chegou até onde você queria, mas ainda existe mais. Ainda existe mais de Deus para a tua vida. Ainda existem planos a serem cumpridos na tua vida. E é necessário que nós estejamos atentos, né? Porque no decorrer de nossas vidas, o que é que acontece? Se você for para a história, né, do povo de Israel, eles passaram quantos anos? Quantos anos? Eles poderiam ter chegado antes? Poderiam. Mas aí vários fatores fizeram com que eles ficassem lá. Eles precisavam aprender alguma coisa. Eles precisavam aprender. E muitas vezes é assim em nossas vidas. Às vezes o milagre não acontece, às vezes a promessa não chega, porque tem algo que nós precisamos aprender. Tem algo que Deus precisa tratar na minha e na tua vida. Deus, Ele não falha. Deus, Ele não tarda. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Amém? Ele continua o mesmo Deus que opera milagres. Mas você precisa crer. Você precisa crer nas promessas do Senhor. Muitas vezes, as aflições nos distanciam de Deus. Nos fazem parar pelo caminho. E aí, você acaba adiando aquilo que Deus tem para a sua vida. Em Salmos 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, meu irmão, minha irmã, não temas. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, ainda que alguém disse que você nunca irá alcançar aquilo que você deseja, creia. Creia nas promessas do Senhor. Creia no Deus que não muda. Creia no Deus que permanece o mesmo. Tudo em nossas vidas ele é passageiro, menos a palavra de Deus. Aquilo que Deus se prometeu, Ele vai cumprir. Então o povo ele estava no cativeiro. Saíram e agora? Eu vivi momentos em minha vida, e tem história de muita gente também, que Deus precisou, muitas vezes permitiu que você fosse abatido. Lembra da história de Jó? Porque Ele está provando a tua fé. Em quem você tem crido? Em que você tem crido? Na força do teu braço? Na provisão de um homem para você? Tudo que nós precisamos vem de Deus. A força que nós temos vem de Deus. A inteligência que você tem vem de Deus. O conhecimento adquirido vem de Deus. Ou seja, nada é nosso. Nós não somos nada. E é isso que Deus espera de nós. Que nós venhamos reconhecer isso. A soberania dEle em nossas vidas. Então, às vezes, o desânimo, a desesperança bate na sua porta. E você até acha que está demorando. Mas creia, meu irmão, permaneça. E muitas vezes você até acha que as portas se fecharam. Quem nunca viveu esse momento de portas fechadas? Você vai, né, principalmente quem está desempregado. Você entrega currículo, prepara currículo, envia na internet, bota, né, na empresa, acorda cedo, vai lá, está fazendo a sua parte, está certo, continue. E as portas estão fechadas. Mas eu quero te dizer nessa noite, que as portas que estavam fechadas na sua vida, nessa noite Deus irá abrir. Todos os agrilhões, todos os ferrolhos que estavam fechados serão abertos.
Deus nessa noite estará destravando tudo aquilo que tem te prendido. Para as promessas e os milagres de Deus acontecerem em nossas vidas, nós temos que estar na posição de servos obedientes, de servos humildes, de servos dependentes. A promessa não virá simplesmente porque eu estou orando, porque eu estou perseverando. É necessário sim, mas é muito mais, existe muito mais. É necessário sermos obedientes, obedientes à vontade de Deus. Então Deus tem me feito entender que quando Ele faz algo na vida de alguém, não é para o nosso mérito, não é para a nossa exaltação, é para a glória dEle, é para que o povo, para que as outras pessoas possam ver a manifestação do Deus que você serve, a glória dEle. Então a promessa que virá sobre a tua vida é para que o nome do Senhor seja exaltado. O benefício que nós vamos adquirir é em prol do nome de Deus. E muitas vezes nós não entendemos isso. E continuamos o nosso caminho. Muitas vezes errando. Muitas vezes tropeçando. Mas Deus te trouxe aqui hoje para reafirmar. E te dizer que as portas estão abertas. Mas é necessário muitas vezes renunciarmos. É necessário muitas vezes fazermos sacrifícios. E muitas vezes nós não queremos o sacrifício. Nós não queremos renunciar. E eis o motivo da promessa não acontecer, não se cumprir. Eis o motivo do milagre não acontecer. Eu vi muito, no período que estava aprendendo, que a gente sempre continua aprendendo. De que para Deus me dar algo, eu preciso estar apta. Você vai para a escola, faculdade, e você só é aprovado se fizer uma prova. Para mostrar que você adquiriu conhecimento, que você aprendeu. Então existe o processo. E é nesse processo que muitas vezes nós paramos. Nós ficamos estagnados. Muitas vezes nós ficamos paralisados. Porque, meu irmão, é uma luta da carne contra o espírito. Ela é constante, ela é todos os dias. Ao abrirmos os nossos olhos, a luta se levanta contra a nossa vida. Por isso que em Tiago diz que nós devemos orar sem cessar. Entregarmos as nossas vidas constantemente ao Senhor. Orarmos a Ele e apresentarmos os nossos planos e os nossos sonhos para Ele. Porque Ele é quem cuida de nós. Ele é que tem cuidado de nós. Então o Senhor, Ele prometeu àquele povo que através da manifestação da glória dEle, nesse capítulo de Isaías, essa parte do capítulo do início é para o engrandecimento do nome do Senhor. Deus, Ele mostrou que através da nossa mudança de vida, muitos irão ser atraídos. O milagre irá acontecer. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos luz e sal nesse mundo. Por isso que quando algo da parte de Deus acontece em nossas vidas, as outras vidas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, elas são influenciadas por nós. Nós temos que ser pessoas que influenciam outras para o bem, para aquilo que traz vida. E é isso que Deus quer de nós. Quando Deus trouxe bênção para aquele povo, Ele trouxe restauração para o povo de Israel, para que a manifestação da glória dEle fosse vista. E é isso que Ele quer para nós nessa noite. Deus tem muito para derramar sobre a tua vida.
Deus tem muito para derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Deus tem muito para derramar sobre a tua família. Deus tem muito para derramar no teu casamento. Deus tem muito para derramar na tua empresa, no teu trabalho. Mas é necessário que nós estejamos ali na porta, vigilantes, para que ninguém roube aquilo que você tem. As portas das promessas e dos milagres do Senhor já estão abertas. Você crê? Aleluia! Mas é necessário que nós venhamos renunciar a algumas coisas. Eu gostaria que você parasse nesse momento para refletir. O que é que eu preciso renunciar? Muitos talvez precisem renunciar vícios, a fofoca, a avareza, a fornicação, a murmuração, a inveja, a contenda, a discórdia, para que nós venhamos estar na presença do Senhor. E para que nós venhamos desfrutar do melhor desta terra. Para que as promessas e os milagres venham sobre nossas vidas, é necessário que nós venhamos nos movimentar. E o nosso movimento é esse, de renúncia. De sairmos do lugar de estagnação e agirmos, nos posicionarmos. Um exemplo disso é a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos estava enferma, já tinha gastado tudo, todas as suas possibilidades humanas já haviam sido esgotadas. Mas aí, ela ouviu que naquele dia iria passar Jesus, ela ouviu que ele curava, que fazia milagres. E ela movimentou-se, ela rompeu. Ela saiu do lugar que ela estava. Ela poderia estar no lugar ali de comiseração, murmurando, dizendo, para mim não tem mais jeito. Se nós começarmos a olhar os problemas, as dificuldades pela ótica humana, nós vamos parar sim. Mas aquela mulher, ela viu um fio de esperança. E em meio à multidão, ela decidiu romper. Ela rompeu o preconceito. Por ser mulher e por estar com fluxo de sangue, porque era considerada impura. Mas no pensamento dela foi tão humilde, tão pequena. Se tão somente eu tocar. Se tão somente. Ela não queria muito. Se tão somente. E ela foi e tocou. E o milagre aconteceu. Ela foi curada. E muitas vezes nós estamos estagnados, parados, dizendo, não tem mais jeito. Ah, eu já fiz isso, eu já fiz tanto isso. E aí, não. Deus, Ele quer a tua adoração como você está. Deus, Ele quer derramar nessa noite um novo ânimo sobre você. Deus, essa noite, Ele está se levantando, liberando perdão dos pecados. Se tão somente eu tocar, que ato simples, tão somente um toque. Se tão somente você tocar, se tão somente você deixar o que está fazendo, que tem te afastado de Deus, se tão somente você decidir deixar para trás aquilo que impede você de adorar o Senhor, o pecado, se tão somente você renunciar, Deus irá operar um milagre na tua vida, amém? Deus irá operar um milagre na tua vida.
Se tão somente você deixar os seus deuses. Opa! Se tão somente você deixar os seus deuses. Porque muitas vezes nós colocamos muita coisa no lugar de Deus. É emprego, é marido, é filho, trabalho, faculdade. E Deus ele vai ficando sempre no último lugar. Muitas vezes nós invertemos a ordem. É primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu e depois Deus. Mas a ordem é inversa. É primeiro Deus. Eu não estou dizendo com isso, entenda. Você não deve cuidar dos seus. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo. E se ainda assim você tiver que fazer, que faça com sabedoria. Deus ele é o Deus do tempo. Peça a Deus para administrar o seu tempo, para te ajudar a administrar o seu tempo. Ultimamente eu tenho feito essa oração. Eu digo, Senhor, eu preciso de mais tempo. Principalmente tempo com Ele. Me ajuda a administrar meu tempo. Me ajuda a estar deixando de olhar esse tal de Instagram. E eu estou deixando. Mas só vai acontecer se você quiser. Que é necessário você romper. É necessário você se levantar. É necessário você se posicionar. Porque a promessa será cumprida na tua vida. O milagre irá acontecer na sua vida. Deus, ele é um Deus de promessa. Ele não falha, meu irmão. Deus, nesse capítulo, ele está dando a oportunidade do povo de Israel recomeçar. E nessa noite aqui, ele está nos dando a oportunidade de recomeçarmos de novo. Não importa onde você caiu, não importa a situação que você se encontra hoje. Hoje é noite de cumprimento das palavras, das promessas do Senhor. Hoje é dia dos milagres acontecerem na tua vida. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de restituição. Aquilo que se havia perdido, o Senhor irá reconstituir em tua vida. O Senhor irá trazer de volta. Ele está dizendo que irá trazer de volta aquilo que foi perdido. Ele vai trazer de volta, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele te prometeu é teu. Tome posse das promessas do Senhor. Tome posse dos milagres do Senhor. Receba a cura do Senhor na tua vida, meu irmão, minha irmã. Está na hora de nós vivermos pela fé. De nós, de fato, crermos no Deus a quem nós servirmos. Estamos vivendo os últimos dias. Está na hora de nós nos alimentarmos de coisas sólidas. Está na hora de nós fazermos a diferença na vida do outro. É isso que Ele quer de nós. Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai honrar a tua fé. Mas é para que o nome dEle seja glorificado, para que vidas possam ser salvas. Como foi dito aqui no curso, eu peguei o finalzinho que hoje não deu para chegar cedo. Mas esteja aqui, próxima semana eu vou estar aqui às 4h30. Deus está levantando um novo povo. Deus está levantando um exército. Queira fazer parte dos 300. Aqueles que não se curvaram, aqueles que não se venderam. É isso que Ele quer de nós. Deus, Ele tem promessas. Oh, aleluia, eu gostaria que você visualizasse os seus sonhos nesse momento. Eu gostaria que você começasse a pensar naquilo que Deus te prometeu. Se é algo ministerial, se é algo físico, se é a tua cura espiritual, comece a trazer a existência. Comece a trazer a existência nesse momento. Comece a lembrar das promessas do Senhor. Peça a Ele, se você não lembra, para que Ele te lembre nesse momento.
porque Ele já começou a operar. Oh, aleluia, o Senhor, Ele está aqui. Ele começou a acolher. Ele tem contemplado as tuas petições. Ele tem contemplado as nossas petições. E assim como Ele prometeu ao povo que havia saído do cativeiro, uma nova história de vida, uma nova restauração, assim é comigo e com você. Deus nos chamou para sermos influentes, influenciar outras pessoas. Será que nós estamos fazendo isso? Será que eu e você temos influenciado outras pessoas? Será que nós temos educado os nossos filhos a serem influenciadores de outros? Deus, Ele está tratando o seu povo. Deus, Ele está nos tratando. Deus, Ele está nos moldando para que tudo aquilo que Ele prometeu se cumpra na minha e na tua vida. Deus abre portas para mim e para você. Mas é necessário que nós venhamos estar juntos, em comunhão. Muitas vezes, nós queremos avançar sozinhos. Pega na mão de alguém, traz ele para perto. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos andar juntos, no mesmo propósito. As diferenças sempre vão existir, mas o propósito tem que ser um. Quer ganhar vidas para o Senhor. Tudo leva a isso. Salvação. Não é bom estarmos aqui hoje? Não é bom nós estarmos vivenciando, nos alegrando na presença do Senhor? Muitas outras pessoas podem estar vivenciando isso. Mas depende de mim e de você. Não depende da pessoa que está do seu lado. Todos nós temos essa responsabilidade. As suas portas estarão abertas e jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam a vocês a riqueza das nações. Quantos aqui não foram chamados para as nações? Nós fomos chamados. O nosso ministério não é simplesmente dentro da igreja. O nosso ministério é sairmos. O nosso ministério, o nosso maior ministério é lá fora. É atrairmos, é cuidarmos. E é isso que Ele espera de nós. Deus, Ele é um Deus que provê. Então, meu irmão, minha irmã, continue crendo que a tua vitória virá. Se está te faltando algo, o Senhor irá prover. Porque Ele é um Deus que provê. Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Quando nós somos abençoados, quando nós vivemos as promessas do Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, elas ficam curiosas. Elas querem saber. Elas querem conhecer esse Deus que faz promessa, que faz milagres. E será que nós estamos representando esse Deus aí fora? É aí que surge a oportunidade de nós falarmos desse Deus, do seu amor. Mas não é mostrar às pessoas que é um Deus que dá, que é um Deus apenas que supre, mas é um Deus que nos completa. É um Deus que sacia a sede da minha e da tua alma. Ele é um Deus único, soberano e perfeito. Em Apocalipse 3:8 diz, em uma das cartas às igrejas, essa foi a igreja de Filadélfia: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você
tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Persevere, meu irmão. Guarde a tua fé. Seja firme ao Deus que você serve. Para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, precisamos perseverar até o fim. Dias maus, problemas, todos nós temos. Eles não deixarão de aparecer no nosso caminho. Mas nós precisamos romper. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos decidir nos levantar. E não é fácil. Eu até estava conversando no início de comércio ali, né? Que a gente, problemas todo mundo tem. Mas se a gente ficar prostrado, minha gente, a tendência, né, do humano mesmo, eu tive essa experiência o tempo que eu estava sem trabalhar, que eu vivia muito em casa. Então, quanto mais você está parado, é interessante a mente humana. Quanto mais eu estou parado, mais o corpo ele tende a querer ficar parado. E aos poucos nós vamos paralisando sem percebermos, porque é muito fácil eu estar sentadinha, ou eu estar deitado, ou eu estar na televisão. E se você não sair dessa situação, a gente acaba morrendo. Nós acabamos esfriando de fato. Então, meu irmão, a dica é sofrendo, é fraco, sabe? Vem para a igreja, sem palavras, ora, sabe? Canta, e ainda assim, se não souber, fica caladinho na presença do Senhor. Mas não permita que essa frieza te paralise, te deixe indiferente à presença do Senhor. Levante-se, ande. Tome posse da tua promessa. Corra em direção à tua promessa. Avance. Nós temos que buscar. Nós temos que avançar em direção às promessas do Senhor. E como isso? Mantendo uma vida de constância na leitura da palavra, para não pecar. Salmo 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Nós temos uma bússola aqui, um manual, que nos dá a direção certa. Muitas vezes nós fechamos, encostamos aqui, viver a palavra, buscar na palavra as respostas que precisamos. Segundo submeter-se à vontade de Deus. Salmos 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. A parte A. Pois tu és o meu Deus. Nós temos que ter um coração aberto a fazer a vontade de Deus. Vale a pena. Fácil não é. Fácil não é, porque é uma luta constante da carne contra o espírito. Mas se você perseverar em Deus, usando as ferramentas, as armas corretas, você vence. O terceiro dando graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. É a parte A. Deus, ele se agrada de um coração agradecido, contrito, quebrantado na presença dele. Você não está vendo acontecer nada, mas agradeça. Agradeça. Faça uso da sua fé. Traga à existência aquilo que ainda não se materializou, que não se concretizou. Comece orando. Deus, ele continua o mesmo, meu irmão, minha irmã. Deus, ele não é um Deus de longe. Deus, ele é um Deus de perto. Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus de intimidade. Ele é um Deus que espera nossa atitude. Ele é um Deus que espera que nós venhamos dizer: Senhor, eu quero.
Eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente conforme a tua vontade. Ele não muda. Passam-se anos e anos, Ele continua o mesmo. E as suas promessas não mudam em relação a você. Nós é que muitas vezes mudamos em relação ao Deus que servimos. Se tudo vai bem, nós estamos bem com Deus. Se tudo vai mal, a gente já fica meio assim, né? Indiferente com Ele. Mas é na alegria e na tristeza. Por tudo dai graça. Essa é a vontade de nosso Deus. Por tudo dai graça. Achegai-vos a Ele, porque Ele irá se achegar a vocês. Igreja, se acheguem ao Senhor, para viver o melhor e desfrutar o melhor dessa terra. Os problemas não cessarão muitas vezes, mas nós estaremos ali com o guarda de Israel, porque Ele não dorme. E as portas estão abertas. Portas abertas quer dizer que é um livre acesso. Quando você abre a porta da sua casa, para alguém entrar, ou para alguém sair. E nessa noite o Senhor está dizendo que as portas estão abertas. As portas das promessas do Senhor estão abertas. Assim como o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nessa noite eu profetizo na tua vida, meu irmão, o cumprimento das promessas do Senhor, dos milagres do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo mudança de vida. Oh, aleluia! Eu profetizo cura sobre a tua vida, sobre a vida dos teus, meu irmão. Não desiste, persevera. O que há de vir virá. O milagre vai acontecer. Pode aparentemente demorar, mas é no tempo certo. É no tempo que você está preparado para usufruir, fazer uso, um bom uso daquilo que Deus te dá, e ainda transmitir para outras pessoas a bondade do Senhor. É isso que Ele quer de nós. As promessas de Deus em nossas vidas não é para o nosso mérito, não é simplesmente para o nosso deleite. É para que o nome dEle seja glorificado. Para que o nome dEle seja glorificado, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele é lindo. E Ele não desampara o seu filho. Ele não te desampara. Ele não te abandona. Ele está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Oh, aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé. Oh, aleluias. Vem, Espírito Santo, nessa noite. Vem quebrando as cadeias. Oh, vem nesse momento colocando fé na vida dos teus filhos. Vem rompendo, Senhor. Vem operando milagres. Eu vou estar soltando uma música. E essa música, ela é profética. Ela está dizendo que as portas estão abertas. E que nós vamos. Portas abertas. Tome posse. Tome posse. Você vai viver portas abertas. Está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver. O seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Oh, aleluia! Avance, meu irmão. Vou avançar, chegou o tempo. Meu Deus honrará a minha fé.
enquanto eu me movimento. Eu sei que Ele guiará os meus pés. Renunciarei ao que for preciso. Portas abertas eu vou viver. O seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver. O seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Avança, igreja do Senhor. Grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Em direção às promessas. Vou. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Em direção às promessas. Se imagine indo em direção às promessas que o Senhor colocou no teu coração. Tome posse das promessas nessa noite, meu irmão, porque o Senhor já começou a operar milagres. Aleluia! Venha, meu irmão, siga, avance, se determine, se posicione diante do Senhor. Em direção às promessas, portas abertas eu vou viver. O seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver. O seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver. O seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Aleluia, as portas já estão abertas, meus irmãos. Tome posse das promessas do Senhor. Tome posse dos milagres do Senhor. Crê no Senhor, você, sua casa, porque os milagres irão acontecer. O milagre da salvação irá chegar sobre a tua casa, meu irmão. Continua perseverando em oração. E você que ainda não tomou a decisão por Jesus, você que acredita em milagre, o maior milagre da vida do ser humano é salvação, é teu encontro com esse Deus Todo-Poderoso. Se você ainda não tomou essa decisão, que você possa vir até aqui, se render aos pés do Senhor. Eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver. O seu favor está sobre mim.
O Senhor está trazendo cura. Receba a cura. Receba a cura do Senhor. Receba os cumprimentos das promessas do Senhor. O choro durou uma noite, mas a alegria do Senhor chegou. Oh, aleluia! Eu vou em direção às promessas. É isso que você tem que determinar para a sua vida. Siga em direção às promessas do Senhor, porque já foi decretado sobre as nossas vidas as promessas do Senhor. Receba as promessas do Senhor, cumprimento das promessas do Senhor sobre a tua vida. Siga, meu irmão, levante-se, rompa. Oh, aleluia! Declare isso. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Em direção às promessas, eu vou viver. O seu favor está sobre mim. Vou avançar e movimentar. Em direção às promessas, portas abertas eu vou viver. O seu favor está sobre mim. Vou avançar e movimentar. Em direção às promessas. Aleluia! O fogo, a chama do renovo do Senhor está sobre a sua vida. Cabe a você decidir se vai continuar estagnado, paralisado ou se vai avançar. Que você possa decretar e determinar na sua vida e dizer: eu vou, Senhor. Eu vou me sacrificar, eu vou renunciar, eu vou em direção às tuas promessas, eu vou em direção à tua promessa que traz mudança, que traz vida, que traz restituição, que traz salvação. As promessas do Senhor são para trazer salvação para as vidas. Decida romper, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, Levante suas mãos, igreja. Que palavra abençoada, amém. Só os que têm promessas do Senhor, diga aleluia. Creia tão somente, meu irmão. Avance naquilo que o Senhor Ele tem para a tua vida. Feche os teus olhos nessa noite. Ó Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra. Deus, que sobre as nossas vidas, Senhor, a tua bênção esteja. Que as tuas promessas, Senhor, elas se estendam, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes. Nós cremos, Senhor, cremos tão somente na tua graça. Cremos tão somente no teu amor. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para bendizer o teu nome, bendizer o teu nome, bendizer o teu nome. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, e cumprirás todas as promessas, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.